Já pode tomar já a sua posição. Mais uma manhã, estamos na presença de Deus, para poder participar dessa escola dominical e aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Vamos lá para a última lição desse trimestre. Amém? A última lição desse trimestre, lição de número 13. Peço para se colocar de pé. Lição 13, 28 de junho de 2020. A título da lição: A batalha espiritual das armas do crente. Versículo 9. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as entusiastas do diabo. Efésios 6, 11. Verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está situada no livro de Efésios, de Paulo aos Efésios 6, do verso 10 ao verso 20. 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e haver feito tudo, ficar firme. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. 17. Maligno. Tomais também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. Por mim, para que seja dado um abrir da minha boca e a palavra por confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Vai, evangelista Miguel, orando a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, desde já queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos, ó Pai, em Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Senhor Deus, ó Pai, sendo a vida do professor, para que ele possa, Senhor Pai, ministrar a Tua palavra diretamente do Teu trono para as nossas vidas espirituais. Assim também, ó Pai, as demais classes, Deus, nesta manhã deste dia, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que possamos adquirir nesta manhã o conhecimento ao qual viemos buscar e que possamos te ofertar, Senhor, também nesta manhã, com perfeito louvor e com perfeita adoração. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos indo para o fechamento de outro trimestre. Nós estudamos a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Nós tivemos vários ensinamentos nesse mês, nesses 3 meses. Assim, foram grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. Tenho a certeza que eu e os irmãos também aprenderam bastante a respeito da palavra do Senhor. E agora nós vamos para o final. Ele chega ao ponto que ele começa a falar, que são versos conhecidos, a respeito da armadura de Deus. Nós vamos ver aqui que a leitura bíblica em classe está situada em Efésios 6, do 10 ao 20, ou seja, falando a respeito da armadura que
os servos de Deus devem ter para poder vencer as ciladas do inimigo. É um tema muito bom, fala sobre essa batalha espiritual. Se não me engano, no ano passado nós estudamos uma lição inteira a respeito disso, alguns devem se lembrar. Falamos também a respeito da batalha espiritual. Não é um tema novo, não é uma coisa que nós estamos aprendendo a primeira vez, mas estamos revisando, porque além das lições que nós já temos, além das lições que nós já aprendemos, nós temos nosso pastor falando várias vezes. Nós temos nosso pastor falando várias vezes a respeito desse campo espiritual que existe na vida do servo do Senhor. Que nós não vivemos apenas em um mundo material, um mundo físico, onde você vê as pessoas e pronto. Mas nós vivemos dentro de um campo, dentro de um mundo espiritual, em que muitas coisas acontecem, as pessoas normais, as pessoas naturais não conseguem compreender. Mas nós que vivemos neste mundo, conseguimos compreender que são coisas que somente Deus pode decifrar, somente Deus pode nos mostrar. Então esse tema é muito importante para a nossa vida. Estaremos revisando algumas coisas, porque pode-se dizer que toda essa lição nós já sabemos, nós já aprendemos. Vamos aqui para a introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Amém? Os irmãos podem ler já o primeiro tópico, por favor. O preparo espiritual do crente para a batalha. fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecidos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. 2. Vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta persevera o crente nas astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Amém. Esse primeiro subtópico fala a respeito do fortalecidos no poder do Senhor. Nós compreendemos que a batalha espiritual, ela é real, ela existe no nosso meio. Não é porque é um pastor, não é porque é um novo convertido que não vai passar por essa batalha espiritual. É algo que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, por inteiro. A todo momento da nossa vida existe essa batalha espiritual. A todo segundo que nós vivemos existe a batalha espiritual. Nós não conseguimos ver porque está no local espiritual, com nossos olhos físicos, nós não vemos essa batalha. Mas a todo momento, desde o dia que você aceitou a Cristo, o inimigo ele tenta ceifar e tenta tirar você da presença do Senhor. E nesse momento, quando você ora, quando você busca, quando você jejuma, quando você se entrega a Deus, é nesse momento que você fica blindado pelo poder do Senhor e você consegue passar por essas hostes que o inimigo tenta lançar nas suas vidas. Nós vemos que essa batalha espiritual não importa a sua teologia, não importa o seu conhecimento, não importa o seu tempo de fé, não importa nada que você tenha de conhecimento pessoal.
A única coisa que importa é se você está realmente buscando verdadeiramente a presença do Senhor. Se você está realmente buscando a presença do Senhor, pode ter certeza que o inimigo ele vai tentar contra a sua vida. Mas se você estiver convicto de Deus, se você estiver na presença do Senhor, realmente tenha certeza que você será vitorioso. Então essa batalha espiritual, nós entendemos que muitas pessoas lá fora acham assim que ela também não existe. Nós vemos vários irmãos de outras congregações, de outras igrejas, falando, não, essa vida é espiritual, esse lado espiritual da igreja é somente algo que aconteceu há tempos atrás, não é uma novidade que acontece ainda hoje. Os irmãos que se verem um culto de domingo nosso, se vê como é que Deus se manifesta, eles não acreditam que realmente é o próprio Deus. Eles veem como uma coisa normal, como algo de sentimento pessoal. Mas nós compreendemos que somente quem está no Espírito consegue entender as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo ele já disse que existia na igreja, se não me engano, de Corinto, os crentes que eram espirituais, os crentes que eram carnais e os crentes que eram naturais. Então nós vemos que existem esses três tipos de pessoas, esses três tipos de crentes. E muitos não conseguem, aqueles que são naturais não conseguem entender as coisas do Espírito. Aqueles que são os crentes comuns, que só vêm na igreja, não prestam atenção numa palavra, não prestam atenção numa pregação, não percebem que Deus realmente está falando no meio das pessoas, eles não conseguem compreender as coisas espirituais, não conseguem compreender o que Deus tem falado com as pessoas. Perceba que muitas das vezes, quando o movimento pentecostal está acontecendo, o pastor está pregando, ali estamos vendo algo bem, aquela presença maravilhosa de Deus. Muitas pessoas, pode parecer até estranho, mas muitas pessoas não estão nem percebendo isso. As pessoas estão olhando para cima, estão prestando atenção em outra coisa, estão lembrando da sua vida, estão pensando no seu problema lá da sua casa. Muitos ali pulando no poder, sentindo aquela presença maravilhosa. Veja o exemplo do domingo passado, como é que foi, sentindo aquela presença poderosa. Quinta-feira, terça-feira, nós estamos vindo de um momento espiritual da igreja muito bom. E creio que realmente nesse momento que existe a batalha espiritual, muito mais ainda, porque se estamos agradando a Deus, nós estamos desagradando o diabo, que é a nossa função nessa terra, é agradar somente a Deus. E no momento que agradamos a Deus, ele fica contrário à nossa vida e tenta nos tirar da presença dele mesmo. É nesse momento que vai acontecer os levantes de Satanás. Então perceba que muitas das vezes está acontecendo um movimento espiritual. As pessoas estão buscando a presença de Deus, estão sentindo aquele ardor do Espírito Santo dentro dos nossos corações. É algo que não tem como nem se explicar. Só quem sente a presença de Deus para poder falar isso. E naquele momento que você está sentindo, está se doando por completo para Deus, você vê um irmão do seu lado, infelizmente, que está olhando, está pensando no futuro, está pensando o que vai fazer da vida. Então veja que realmente a vida espiritual, a batalha espiritual, as coisas do Espírito, só entende quem está no Espírito. As coisas espirituais só entende quem está realmente buscando a presença de Deus. Porque você pode ter vários anos na presença de Deus, mas se você não busca as coisas do Espírito, se você não busca os dons, conforme o pastor falou poucos dias, se você não busca o fruto do Espírito Santo, acredite que essas coisas espirituais as pessoas não irão conseguir ver. Então nós aprendemos que realmente nós devemos estar fortalecidos, como diz esse primeiro tópico aqui, fortalecidos no Senhor. Como fortalecidos no Senhor? O poder que nós temos, nós compreendemos que não é de nós mesmos. A força que nós temos, o poder que Deus nos dá, ele não vem de nós mesmos. Não é porque eu tenho um determinado grau na igreja que eu vou ter um poder maior de Deus. Não é porque eu tenho um tempo maior na igreja que eu vou ter um poder maior do Senhor. Esse poder que nós conseguimos ele somente vem através da oração e do jejum e da busca realmente com a palavra do Senhor. Então nós compreendemos que nós iremos estar fortalecidos no Senhor a partir do momento em que nós também nos entregamos para Ele. Porque eu falei, quando você aceita Jesus, quando você aceita Cristo na sua vida,
Lembra do primeiro dia, quando você entrou na igreja, que você decidiu aceitar a Jesus, ou se foi por alguém que falou com você, a partir desse momento você começa a travar essa guerra espiritual. Você começa a travar essa batalha espiritual na sua vida. Isso, como eu falei, não é uma novidade para ninguém. É algo que nós aprendemos ao decorrer da nossa vida aqui dentro da igreja. Mas quando você aceita Cristo, você realmente trava aquela batalha espiritual contra Satanás, dizendo que você quer agora a sua vida, você quer o poder de Deus para você. Você quer o poder de Deus, você quer as coisas do Espírito de Deus. E o inimigo ele vai se levantar de várias e várias maneiras para tentar te afastar da presença do Senhor. Então nós vemos que muitos, infelizmente, eu lendo essa lição eu percebi, mas muitos, infelizmente, não conseguem compreender que nós estamos vivendo esse momento espiritual, que nós estamos passando por um momento maravilhoso, aonde existe muitas igrejas que se encontram fechadas, aonde muitas pessoas querem buscar a presença de Deus, aonde você percebe que, quando foi a profecia da pastora Marilda, se não me engano, quando ela falou que Deus, ele se agrada de cada um de nós. Perceba assim que até nas próprias profecias nós vemos que tudo que nós estamos fazendo é do agradar do Senhor, é da vontade de Deus. Então acredite assim que esse lado espiritual ele existe, ele é real. Nossa vida espiritual ela é real, ela existe, não é como muitos dizem que é uma coisa que foi somente no passado, mas sim é algo que acontece e que é real até os dias de hoje. Nós vemos além disso que um exemplo que nós temos também é que muitas pessoas também não ligam para isso, mesmo estando na igreja pentecostal, mesmo estando numa igreja que busca a presença de Deus, eles não buscam esse poder do Senhor. Somente estão dentro da igreja, mas estão com o pensamento lá fora. Veja que muitos não são soldados que estão realmente preparados para a guerra. Não são soldados que estão realmente, que podem passar por um problema, que podem passar por uma dificuldade. Um exemplo que nós temos que quando o Gideão chamou todo o povo, ele chamou 32 mil homens. 32 mil homens se apresentaram. Nós vemos que somente 300 daqueles homens prevaleceram. E nós vemos que 31.700 homens desistiram, desanimaram, ficaram tristes com o passar do tempo. Acredite que não é porque, muitas das vezes, não é porque as pessoas estão dentro da casa de Deus que elas estão preparadas. Por isso que nós vemos e temos uma lição dessa forma. É para compreender que se estamos na presença de Deus, se estamos dentro da casa do Senhor, nós temos que buscar esse poder do Senhor para a nossa vida. Ele não vai vir do nada para a nossa vida. Nós temos que buscar, nós temos que realmente buscar o Senhor para que Ele possa nos dar esse poder, para conseguir passar pelas dificuldades. Veja que Gideão chamou 32 homens. Daqueles homens, 31.700 desanimaram, desistiram, não estavam realmente convictos que Deus estava na vida dele. Porque Gideão chamou, mas ele tinha convicção que Deus iria na frente, que Deus seria o controle dele. Mas quando a sua convicção é uma coisa, agora a convicção das outras pessoas é diferente. A sua fé é uma coisa, a fé das outras pessoas não é igual. Nós sabemos que a fé não é de todos, a palavra de Deus diz assim. Então nós vemos que com Gideão as pessoas desanimaram, enfraqueceram, desistiram da batalha. Nós vemos que nos dias de hoje também é dessa forma. Muitas pessoas estão dentro da presença do Senhor, estão dentro da casa do Senhor, mas quando vem os levantes de Satanás, quando vem as dificuldades que o inimigo tenta lançar, quando vem até as provas que o próprio Deus coloca, eles acabam desanimando, acabam não estando mais preparados, acabam pensando que seria mais fácil, que seria tranquilo. Mas nós compreendemos que nós teremos as nossas dificuldades, que nós passaremos pelos nossos problemas, passaremos por tudo isso, mas se temos Deus como uma base, se temos a nossa vida, uma vida cristocêntrica, tendo Cristo dentro, no centro da nossa vida, tenha certeza que qualquer levante de Satanás, ele vai cair por terra, porque nós temos o nosso Deus para nos guardar e para nos fortalecer. Nós vemos que nesse primeiro tópico
Deus, ele procura homens e mulheres que se desviam do mal. Ele procura homens e mulheres que possam estar realmente firmes na presença dele. Ele procura pessoas que estão realmente convictas da fé que depositaram nele. Se você depositou a fé no Senhor, se você acreditou no Senhor, se você, a partir do momento que aceitou a Cristo, disse assim que você iria viver para Cristo, lembre do juramento, pode-se dizer assim, que você fez no momento em que você foi batizado, que você iria viver a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Isso é um juramento que nós fazemos e devemos lembrar dele todos os dias, que a minha vida, a sua vida, ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Não importa os levantes de Satanás, não importa as dificuldades que venham acontecer, se nós, como diz a lição, estivermos fortalecidos no poder do Senhor, nós conseguiremos passar por todas as coisas, conseguiremos passar por todas as batalhas espirituais na nossa vida, porque Deus, ele está do nosso lado. O segundo tópico fala sobre ser vigilante em toda oração e toda súplica. Ainda falando aqui desse preparo do crente, que é o tópico a respeito disso, nós vemos que existe essa necessidade de orar e existe essa necessidade de suplicar a Deus. Nós vemos que a oração é algo primordial, né? É algo base da vida do servo de Deus. Como eu disse, eu repito, essa lição é algo que nós já conhecemos, é algo que nós já temos conhecimento, mas sempre é bom ter uma lição assim, porque existem novos convertidos, existem pessoas que precisam de aprender mais a respeito da palavra de Deus. Então nós entendemos que a nossa oração, a nossa súplica, ela é a base da vida do servo do Senhor. Não existe um servo do Senhor que não ora, que não busca, que não está convicto na presença de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele dá os exemplos aqui como o soldado. Ele diz que se o soldado estiver despreparado, ele é atingido. Se o soldado não estiver ali atento na guerra, ele vai ser atingido. E dentro da casa do Senhor é da mesma forma. Se o soldado não estiver preparado, se o soldado não estiver com as suas armaduras, que nós vamos ver lá no próximo tópico, se ele não estiver com as suas armaduras, se ele não estiver realmente buscando e diretamente na presença do Senhor, acredite que ele vai ser atingido pelos dardos inflamados do diabo, ele vai ser atingido pelas flechas que são lançadas pelo mundo. Então nós compreendemos nesse tópico que nós devemos de ser vigilantes em todo o tempo da nossa vida, porque é algo básico da nossa vida espiritual. Nós compreendemos que muitas das vezes as pessoas não levam para o lado espiritual, mas muitas brigas, muitas discussões, muitos desentendimentos na criação dos filhos, dentro do casamento, dentro da vida conjugal. Existem muitas coisas que acontecem, muitas brigas, discussões, contendas, e muitas vezes as pessoas levam isso para o lado natural. Pensar, não, isso é normal, aconteceu aqui hoje, é tranquilo, não é nada não. E passa um tempo, aquelas brigas, aquelas discussões, aqueles problemas continuam acontecendo. Na criação de um filho, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma, um quer dar um conselho, o outro fala de outra forma. Na vida conjugal, um quer fazer determinado plano para a vida, o outro quer fazer outro plano, sendo que ambos são uma só carne, ambos têm que pensar de uma forma conjunta. Então, nós compreendemos que ser vigilante é pensar que todos esses momentos que acontecem na nossa vida, todas essas contendas que acontecem, pode ser sim, e é um levante de Satanás para tentar nos afastar. Porque creia, se você se casou, se você tem um filho, se você tem a sua família em si, o diabo ele vai querer de todas as formas tentar afastar a sua família, porque ele veio para destruir também. Então ele quer destruir a sua família, ele tem um ódio perpétuo pela vida do ser humano. Nós compreendemos quando lemos que não é somente por aquele que é
servo de Deus, mas o diabo ele tem um ódio enorme pela vida do próprio ser humano, porque foi a obra-prima de Deus, foi aquilo que ficou acima até dele, porque foi uma obra que Deus fez com as suas próprias mãos. Compreenda que os anjos e os querubins, os serafins, foram criados por Deus de uma forma diferente, já o homem não. O homem, o próprio Deus desceu na terra com o seu poder, com a sua magnitude, com a sua unção, com a sua majestade. Ele desce na própria terra e coloca as suas próprias mãos no barro para poder criar o homem. Então veja que é uma obra-prima, não é algo que você, conforme foi com as plantas, conforme foi com o mar, que Deus disse, haja separação entre os mares, que haja terra, que haja... Não, a criação do homem ela é diferente. Então, nós vemos que o diabo ele se levanta não somente por você ser crente, mas sim por você ser uma pessoa que está sendo melhor do que ele. Então, acredite que todos esses levantes, todas essas coisas, esses conteúdos que acontecem na nossa vida, nós devemos de compreender que é uma ação do inimigo para tentar nos afastar, para tentar nos tirar da presença de Deus, e que só quando você está, como eu disse, no lado espiritual, na vida espiritual, que você vai conseguir compreender essas coisas. Muitas pessoas não compreendem isso, acham que é só alguma coisa que está acontecendo, é normal, é tranquilo, mas são levantes de Satanás para poder tentar nos afastar realmente da presença do Senhor. Hoje em dia existem também dois extremos. Nós compreendemos que muitas pessoas eles pensam assim, ou levam as coisas muito para o lado material, ou levam muito para o lado espiritual. Imagine na sua casa lá, a mulher vai lá, não faz uma comida, ou o filho não quer fazer aquilo que o pai mandou uma vez, duas vezes, o pai já leva e fala, não, é demônio, é o diabo que está se levantando na vida do meu filho, vou pedir para repreender, porque isso é Satanás que está tentando atrapalhar minha família. Ou senão vai lá, bate o pé no chão, machucou o dedo, não, é o Satanás que está tentando atrapalhar minha vida. Nós vemos que muitas pessoas levam tudo para o lado espiritual, e acaba até colocando a culpa no diabo. Aconteceu uma coisa, não foi o diabo que bateu na minha perna aqui e fez cair, foi o diabo que fez eu tropeçar e bateu o dedinho mindinho ali na quina da porta ali, que machucou e doeu pra caramba. Então nós vemos que esse lado, as pessoas acabam levando para o lado espiritual qualquer coisa, e acaba sendo extremista. Tudo que acontece foi o diabo, tudo que acontece foi o demônio que fez isso, foi repreender em nome de Jesus. Mas um outro lado também é verdadeiro. Muitas pessoas levam a sua vida também para um lado somente material. Imagina, acontece um acidente com você, aí daqui uma semana você é roubado, passa alguns dias, acontece outro acidente, passa mais um tempo, sua vida começa a ficar ruim, é um parente que começa a passar mal, é uma coisa que começa a ficar estranha, e muitos pensam, isso é normal, coincidência, está acontecendo mesmo. Como dizem no mundo, é azar, é uma maré de azar que vem na minha vida, está tranquilo, isso passa, vai passar, é normal. Então nós devemos compreender e pedir a Deus esse discernimento para poder compreender as coisas quando são espirituais e quando são naturais, porque você não deve levar todas as coisas ali para o lado espiritual e muito menos levar todas as coisas para o lado material. Nós devemos compreender e ter esse discernimento do Espírito para poder saber no momento certo de agir. Porque seu filho, sua mãe passou mal, seu filho passou mal um dia, 2 dias, tudo bem, não, já ora, peça a Deus, não, isso foi alguma coisa estranha, aconteceu uma vez aqui, é normal, talvez comeu alguma coisa ruim, ficou mal, agora já aconteceu de novo, já é algo espiritual, você tem que entender que já é um inimigo tentando contra essa vida, tentando contra essa pessoa. Então nós temos que compreender que existe sim as ciladas do inimigo e tem sim também as coisas do acaso que acontecem normalmente na nossa vida. Então nós devemos compreender, eu pude compreender nesse segundo tópico, que nós devemos ser vigilantes em toda a nossa oração e em toda a nossa súplica. Em todo momento da nossa vida nós temos de ter essa oração. Devemos de compreender as coisas que Deus faz conosco e as coisas que acontecem conosco a todos os dias da nossa vida.
E ser vigilante é você orar a Deus, é você buscar a Deus e pedir que Deus te guarde a todos os momentos da sua vida. Não é somente quando acontece alguma coisa ruim que você começa a orar para futuramente não acontecer de novo. Não é quando você acontecer um problema na sua vida que você vai orar, daqui para frente Deus nos guarda e protege, não. O ser vigilante é vigiar, é buscar, é estar presente naquilo dali. Veja como é que é um trabalho de um vigilante. O vigilante, ele fica ali a noite toda vigiando para poder guardar do mal que pode rondar em volta do perímetro, em volta do local onde ele está trabalhando. Se você, como servo de Deus, é vigilante, você deve orar também a Deus, para que dentro da sua vida espiritual não venha cair nenhum levante de Satanás, não venha se levantar nenhuma flecha contra você, não venha se levantar nenhum dardo inflamados do maligno, como diz na palavra, que não venha se levantar essas coisas contra você, porque você está vigilante. Em que? Na oração e na súplica. É orar e vigiar, como diz na palavra do Senhor. Amém? Esse primeiro tópico fala sobre esse preparo espiritual do crente para a batalha espiritual, que é ser fortalecido e que é ser vigilante, que são algo que nós devemos ter. Fortalecidos somente no poder do Senhor, porque não temos o poder sozinho. Outra coisa também que eu acabei não falando, mas nós vemos que o diabo, ele tem a força, ele tem força contra a pessoa normal, sem nada, sem Deus. Ele tem toda a força de poder acabar com a vida dela. Nós, seres humanos, não temos forças para poder lutar contra um espírito, nós, seres humanos. Mas quando nós temos o poder de Deus na nossa vida, ele pode se levantar de todo e qualquer tipo de jeitos, de maneiras que nós conseguimos vencer. Mas para conseguir vencer o inimigo, para conseguir vencer o maligno, é só se estivermos fortalecidos no poder. E o poder que não vem de nós, o poder que vem de Deus a cada dia. Ser fortalecido e ser vigilante. Esse é o preparo da vida do servo do Senhor, para conseguir vencer essa batalha espiritual. Amém? O próximo tópico, o irmão pode ler? 2. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo meio das trevas. O líder desse reino é identificado como diabo, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas
Satanás ele não vai se materializar aqui na sua frente. Ele não vai se apresentar da forma que muitos imaginam, da forma que o catolicismo romano também criou, aquele ser vermelho, de chifrinho, com a cauda pontuda, com o garfinho do lado. O diabo ele não vai aparecer dessa forma. Não é tão fácil você ver o diabo dessa maneira. Ele não vai se materializar na sua frente. A forma dele agir é totalmente diferente. Nós vemos a respeito da palavra de Deus que ele é astuto, que ele tem as suas maneiras de agir. Se o diabo aparecesse na vida das pessoas conforme eles mostram aí fora, seria muito, mas muito fácil vencer ele. Vocês iriam só repreender, tem um ser ali vermelho, está com um chifrinho ali, já era. Vão repreender que vai acabar, acabou, pronto, acabou o nome de Jesus. Mas não é dessa maneira, ele se apresenta de forma diferente. Ele tem os seus modos de agir, ele é inteligente. A forma que ele arquiteta os planos para a vida dos servos do Senhor, para afastar eles da presença de Deus, são formas que muitas das vezes nós não temos nem como compreender. Pelo que eu percebi, vendo nesse tópico, nós teremos que ele age de duas formas, interno e externamente. Internamente nós vamos ver ele dentro da igreja agindo, e externamente nós vamos ver como é que ele age fora da igreja. Dentro da igreja nós vemos que ele tenta agir nos dias de hoje através de heresia, através de ideologias que são criadas. Heresia, uma pessoa lê um determinado verso da Bíblia e já se cria uma religião e acha que aquilo ali é o certo. Como nós vemos que existem algumas denominações que são assim, são heresias. Então nós vemos que ideologias são pensamentos fora a vontade cristã. São pensamentos que se deturpam do Evangelho de Cristo, que não ficam realmente de acordo com a palavra do Senhor. Então nós vamos compreender algumas dessas ideologias. Nós vemos que eu até anotei aqui a respeito da teologia da prosperidade. É uma teologia que existe dentro da igreja, que muitas pessoas buscam ainda a Deus por causa disso. Essa teologia da prosperidade, ela se resume em você ser um mendigo de Deus, em você só buscar a Deus por aquilo que Ele tem para oferecer. Nós vemos que muitas e muitas igrejas pregam dessa forma. Venha para a presença de Deus que você vai ter o seu carro, venha para a presença de Deus que você vai ter a chave, traga uma chave que quando você sair daqui você vai sair já dirigindo uma Ferrari. Venha aqui para a campanha tal que você vai ganhar a sua casa, vai ganhar o seu imóvel, vai ganhar seu apartamento e tudo mais. Deus ele nos dá as bênçãos materiais também, mas a bênção material não é mais importante do que você estar na presença do Senhor. A bênção material ela não pode sobrepor a sua vida espiritual com Deus. O mais importante para o servo de Deus não é uma bênção material, e sim a sua vida espiritual, e sim é a sua salvação. Nós pregamos o Evangelho e ensinamos que o mais importante, o que nós precisamos para herdar o reino de Deus é ter a santidade no nosso coração e ter a convicção dessa salvação, que é o mais importante para a nossa vida. O que as pessoas pregam nesse mundo lá fora é que se você buscar a Deus, você vai conseguir um emprego que você vai ganhar muito bem. Se você buscar a Deus, você vai conseguir ter uma vida financeira melhor. Se você buscar a Deus, aquele carro velho que você tem vai aparecer daqui uma semana um carro maior, um carro melhor. Não é dessa forma. Nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele tem para oferecer, mas sim buscar a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Nós vemos o exemplo de Jesus quando estava ali na multiplicação dos peixes, que, se não me engano, foi na segunda multiplicação, que muitas pessoas começaram a buscar a Jesus e a estar próximo dele ali, e ele via aquela multidão em volta dele ali, e ele conseguiu compreender, e disse que muitos estavam ali, não era para poder ouvir da palavra que ele tinha para falar, mas sim era para participar da bênção que ele já tinha feito antes. Se Jesus multiplicou os peixes, então significa que aonde ele estiver, ele vai multiplicar o peixe também. Eu vou lá porque eu vou comer, vou lá porque eu estou com fome, vou lá porque eu vou buscar isso. Então as pessoas buscavam a Jesus por
por aquilo que ele tinha para oferecer. Nós, como servos do Senhor, devemos entender que essa teologia da prosperidade que ainda existe, ela deve de ser rebatida, porque a nossa vida é buscar a Deus por aquilo que Ele fez, buscar a Jesus por aquilo que Ele fez naquela cruz pela vida de cada um de nós. Essa que é a razão de nós sermos servos do Senhor. Não é buscar pelo material, não é buscar pela bênção. Muitas pessoas também buscam a Deus somente pelas bênçãos espirituais também. Eu quero isso, eu quero revelação, eu quero aquilo outro, mas não é dessa forma, tudo vai vir no seu tempo. Busca o Senhor todos os dias, mas não somente com um propósito, busquem estar em santidade também, porque muitos querem as bênçãos espirituais, mas estão vivendo uma vida fora da presença de Deus. Muitos buscam a Deus para ter um dom espiritual, mas não estão tendo uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Muitos querem ouvir uma profecia, vão até em outro bairro, em outra igreja, só para poder ouvir uma profecia, mas não tem um minuto separado da sua vida, do seu dia, para poder ler um pouco da palavra do Senhor e compreender que a palavra dele é a maior profecia que nós temos para a nossa vida. Então nós compreendemos que dentro da igreja o diabo ele age dessa maneira. Ele tenta colocar esse tipo de heresia, esse tipo de teologia, esse tipo de ensinamento para afastar a vida do servo do Senhor. O alvo dele é afastar a nossa vida da presença de Deus. Nós temos uma outra também, que é a teologia da libertação, que ela se resume também em libertar as pessoas das injustiças, em libertar os pobres das injustiças que são colocadas na vida das pessoas. Nós, lá falando sobre essa teologia, ela defende muito a respeito de classe social. É algo que a igreja não tem que estar colocando como primordial na sua vida. A teologia da libertação diz que se o pobre tem pouco, ele tem que ter um pouco mais de condição, por que existem pessoas ricas e pessoas pobres, é a questão de comunismo, entra no marxismo, um monte de mais coisas. Todo mundo deve ter a mesma condição financeira. Então nós vemos que isso é algo também do maligno. Nós vemos que é algo que o inimigo tenta colocar dentro da igreja também. Imagina se a igreja se preocupar somente com questões sociais, somente questões sociais, somente em ajudar qualquer pessoa na rua. É certo ajudar as pessoas na rua, mas se a igreja deixa de lado pregar a palavra de Deus, deixa de lado ensinar, vamos acabar com a escola dominical, acabar com o culto à noite e vamos somente ajudar as pessoas na rua. Imagina como é que nós seremos alimentados espiritualmente, como é que nós teremos a nossa vida espiritual para poder vencer o inimigo no mundo. Porque se você não está alimentado espiritualmente e você sai na batalha no mundo, tenha certeza que o inimigo ele vai vencer. Se você não estiver alimentado, se você não tiver sua vida baseada na presença de Deus, o inimigo ele acaba vencendo. Dentro da própria Bíblia nós temos homens que foram dessa forma. Então nós compreendemos que dentro da igreja o inimigo ele age através dessas teologias, desses ensinamentos, tentando afastar o crente da presença de Deus. E fora da igreja, ele tenta também impedir os servos de Deus de buscarem a Deus. Tenta colocar coisas dentro da igreja. Nós vemos algumas ideologias que acontecem, algumas filosofias, algumas crenças que são colocadas que tentam fazer com que nós que estamos na presença de Deus compreendemos isso como certo. A mais conhecida que nós temos ultimamente é a ideologia de gênero, que eles tentam colocar dentro da igreja que isso é algo correto, que isso é algo de Deus, que isso é algo que é normal. Veja que na palavra de Deus, se você for ler em Gênesis, você pode perceber que Adão ele acordava do seu dia, cuidava do jardim do Éden. Adão não acordava e escolhia o que ele queria ser, se ele queria ser Eva, se ele queria ser Adão. Ele não escolhia se ele era homem, se ele era mulher. Ele tinha somente um sexo determinado por Deus, que era homem, e depois Deus criou a mulher e foi dessa forma. Não existe o terceiro, como algumas teologias pregam aí fora. Existe Adão, Eva e mais um terceiro aí. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é reta, ela tem o mesmo ensinamento. Deus ele disse que existiria o homem, que existiria a mulher, e o que passar disso, meu querido, é a procedência maligna. Acredito que é coisa do diabo.
Então lá fora, o que eles tentam colocar, o inimigo tenta colocar na cabeça de várias pessoas que Deus ele pode aceitar isso, que Deus ele também iria aceitar pela pessoa, pelo jeito que ela é, mas não é dessa maneira. Nós compreendemos que nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Há tempos atrás nós vimos que tinha uma cartilha que era colocada nas escolas também, para a criança poder definir o que queria ser quando crescesse, se queria ser homem ou se queria ser menina, se queria ser menino ou menino. Então nós vemos que tudo isso são as ciladas que o inimigo tenta colocar do lado de fora da igreja, para poder fazer com que as pessoas que estão dentro da igreja se afastem também, para fazer com que o seu filho que é pequeno imagine, não, eu sou um menino, mas eu não quero mais isso, eu quero ser uma menina quando eu crescer. Imagine isso. Então nós vemos que isso é algo de totalmente procedência do maligno, para poder fazer com que as crianças, agindo até nas crianças, para que possam crescer pessoas e acabam virando homossexuais. Então nós vemos que esse pensamento, essa ideologia, é algo que é colocada no coração das pessoas lá fora. E eu acredito que todos aqui já tiveram pelo menos uma conversa, uma discussão com uma pessoa do mundo a respeito disso, porque eles rebatem muito quem é da igreja. Você não precisa de ser nada da igreja, tem que ter cargo nenhum, mas só de você falar que você é da igreja, vai vir alguma pessoa para falar sobre isso. Ah, mas lá em tal livro da Bíblia fala que era dessa forma, fala que Davi amava Jonas e tal, e é dessa maneira, mas aí nós compreendemos que não é dessa maneira. Então nós vemos que todos nós já passamos por algum debate desse. Eu já passei lá no meu serviço várias vezes mesmo. Eles tentando colocar na minha cabeça que isso era certo, e eu mostrei na Bíblia, tanto em Levítico, tanto em Romanos, que fala a respeito disso. Então, essas coisas de fora, os ataques externos, influenciam internamente na igreja. E outro que eu separei também é o sincretismo religioso. O que é esse sincretismo religioso? Ele define que todos os caminhos levam a Deus. Ele define que todas as religiões levam a Deus. Se você está na Umbanda, ela vai te levar a Deus. Se você está no Espiritismo, ele vai te levar a Deus. Se você está na igreja evangélica, vai te levar a Deus. Se você está no catolicismo romano, vai te levar a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é o sincretismo religioso. Pensa nisso. O sincretismo religioso não é o correto. Mas nós vemos na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, que Jesus ele traz uma palavra que ele acaba com tudo isso, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus define que somente ele é o caminho que leva para o céu. Ele define que não é todas as religiões que levam para o céu. Se uma religião pregar realmente que Jesus esteve na cruz, morreu por cada um de nós, e pregar realmente o Evangelho e a palavra de Deus de verdade, sem ter nada por trás maquiado, nós iremos saber que aquilo ali vai nos levar para o céu. Nós compreendemos que existem várias outras religiões que também estarão indo para o céu. Não é dizer e ser ignorante, dizer somente a Igreja Assembleia de Deus vai para o céu. Não, existem outras igrejas que vivem na presença de Deus, que compreendem a Bíblia e que também irão para o céu. Mas existem algumas que têm uma maquiagem por fora. Eles se maqueiam por fora dizendo que Jesus é o caminho, mas no final eles trazem outro ensinamento. Nós vamos ver até dentro do próprio Espiritismo. Dentro do próprio Espiritismo eles acreditam em Jesus, eles creem em Jesus, falam de Jesus, mas por trás existe Satanás influenciando a vida deles. Nós vamos ver até dentro do catolicismo romano falando que é Jesus, mas por trás tem ele falando de Maria. Tem ele falando que Maria que deve interceder. Ele falando que existe o santo que deve ficar na frente da sua intercessão com Deus. Sendo que nós compreendemos que o véu do templo ele se rasgou e nós temos o acesso direto a Deus. Não precisamos de intercessor, somente Jesus pode interceder por nós. Então nós compreendemos que esse sincretismo religioso acontece e é um ataque do maligno do lado de fora da igreja. Isso acontece lá fora, mas influencia dentro da igreja também.
Então Jesus, quando ele diz que somente ele é o caminho, somente ele é a verdade, somente ele é a vida, nós entendemos que a nossa vida, nós só podemos herdar o reino dos céus, só podemos herdar as mansões celestiais se tivermos Jesus na nossa vida. Todos esses exemplos que nós tratamos aqui, nós vemos que são algumas ciladas que o inimigo tenta colocar. E o antídoto disso tudo é sempre ler a palavra do Senhor, é sempre viver na dependência do nosso Deus. Nesse segundo subtópico, fala sobre os conflitos contra os reinos das trevas. Nós vemos que Deus ele usou cerca de 40 homens para poder escrever a palavra de Deus, para escrever a Bíblia e seus vários capítulos e versos. Então nós compreendemos que cerca de 40 homens foram instruídos e inspirados por Deus para poder trazer todo esse manual de instrução que nós temos para a nossa vida. E além disso, nós temos também os heróis da fé, que foram homens que viveram, se os irmãos ainda não leram, é um livrinho muito bom, os heróis da fé, que trazem a forma como que aqueles homens viviam na dependência de Deus, como que aqueles homens viviam buscando exatamente e viviam somente com o próprio Deus na frente deles. Então nós vemos que Deus ele tem esses homens, tem tantos homens que escreveram, tanto alguns heróis da fé, tanto outros também como nós que buscamos a presença de Deus, que somos pessoas que mostramos o caminho do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Mas fora isso, nós vemos que o diabo também ele usa homens e também usa mulheres. Da mesma forma que tem os heróis da fé, também existem os heróis lá do satanismo. Então nós vemos que o diabo, ele nos dias de hoje, ele continua agindo de várias maneiras em todos os aspectos que nós iremos ver. É escola, é faculdade, é no meio político, é no meio cultural. Em todo meio vai existir uma pessoa que vai tentar afastar o seu pensamento a respeito da palavra de Deus. Você vê determinada cultura aí falando de determinado bicho e tal, e daqui a pouco, se você for levar aquilo ao pé da letra, você vai entender que é algo satânico também. Você vai ver dentro do meio político que tem pessoas que são satanistas também, que querem somente afastar ali as pessoas da presença de Deus. Então, fechando até uma igreja para pensar dessa forma. Então nós vemos que existe muitas pessoas que são usadas pelo inimigo em todos os pontos, em todos os momentos, em todos o nosso dia. Veja, no seu trabalho pode ter uma pessoa querendo te afastar da presença de Deus, na sua escola, na sua faculdade, em todos os momentos vai ter ali uma intenção de Satanás para te afastar da presença de Deus. Mas nós, como foi no primeiro tópico, devemos ter esse discernimento para poder compreender que esses conflitos eles acontecem, mas nós temos o nosso Deus que consegue nos abençoar e fazer passar por tudo isso. E o mais importante é que mesmo essas pessoas sendo usadas pelo inimigo, nós temos que compreender uma coisa: não ter o ódio, não ter o rancor, não ter a mágoa dela, porque futuramente essas pessoas podem também aceitar a Cristo e também viver juntamente com você lado a lado. Veja um exemplo de Paulo. Paulo ele foi de perseguidor a perseguido. Era um homem que vivia batendo contrário à palavra que ele tanto usou depois. Então veja essas pessoas, muitas pessoas rejeitaram Paulo por causa disso. Então acredite, se você rejeita uma pessoa porque ela te magoou, te deixou, falou alguma coisa ruim para você, acredite que é algo do inimigo, mas que lá na frente essa pessoa também pode se render aos pés de Jesus e estar do seu lado na igreja. Então acredite dessa forma, que esses conflitos eles acontecem todos os dias da nossa vida. O 3 fala sobre as agências das potestades do ar. Quando a gente fala de potestade, principados, esse tipo de coisa, nós compreendemos que são governos, que são autoridades que existem. Autoridades, logicamente, satânicas que existem em cada local para poder impedir o agir de Deus. Em cada bairro, em cada município, em cada estado, em cada nação, existe uma potestade para poder impedir as pessoas de buscarem a Deus. Isso acontece.
cada local ele age de uma forma diferente. Nós vemos que o pastor já falou isso há um tempo atrás. Veja aqui no bairro que as pessoas, os homens, normalmente os meninos são levados ao quê? Aí para o lado do crime. Então veja que a potestade que existe no bairro, o principado que existe no bairro, ele leva todos os meninos a irem para o lado do crime. Você vê os meninos de 12 anos, de 13 anos, sempre estão indo querendo buscar drogas e buscar essas coisas, que você só de olhar na rua você já percebe. Então a potestade que existe no bairro é dessa forma. Em outro bairro, em outro município, eles agem de outra forma, para tentar afastar as pessoas o máximo da presença de Deus. Tanto que você vai pregar para um deles, tanto que você vai falar da mensagem de Deus para um deles, eles nem querem ouvir muitas das vezes. Então nós compreendemos que os principados que existem no bairro e as potestades tentam afastarem eles da presença de Deus. Não podemos de forma nenhuma desprezar também essa potestade. A gente não pode superestimar ela de forma nenhuma. Falar, não, ela tem, essa potestade tem poder, o diabo tem poder, o diabo pode isso. Não, o diabo ele tem uma força muito grande, mas quando temos a palavra de Deus, nós somos vencedores e conseguimos passar por ele. Não podemos dizer, a potestade que existe dentro aqui do Padre Gabriel é muito forte, eu não consigo vencer, tem um poder muito grande, mas não, acredite que o poder que existe em você é maior do que o poder dessa potestade. A força que você tem espiritualmente vinda de Deus, como eu falei no primeiro tópico, o poder que vem de Deus na sua vida consegue expulsar qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de potestade, qualquer tipo de principado. Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, ele venceu todas as potestades e principados, e ele nos deu o poder para que pudéssemos também vencer a cada uma dessas potestades, se nós estivermos baseados unicamente com uma vida na presença do Senhor. Nós não podemos ter medo, não podemos se recuar diante de um demônio, diante de uma enfermidade, diante de uma pessoa que está passando por esse tipo de coisa. Nós devemos de ter a fé, de confiar que Deus ele pode todas as coisas, e que se Deus ele está na nossa vida, acredite, quando você aceita Jesus, você já tem o poder para expulsar o diabo, para expulsar os demônios. Acredite que se Deus está na sua vida, não existe nenhuma potestade, não existe nenhum principado, não existe nada que pode ir contra a sua vida, porque o seu Deus é maior do que tudo. Então, nesse tópico, nós vamos ver que essas agências e essas potestades, o exemplo do comentarista ele diz que elas são poderosas, nós compreendemos que elas são fortes. Poderoso é somente nosso Deus. Eles são malignos, logicamente, e eles são astutos, mas o Deus que nós servimos é mais poderoso. O Deus que nós buscamos tem mais poder. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nesse segundo tópico, nós conhecemos este campo de batalha espiritual. Conhecemos que é um local que nós podemos compreender que se estivermos na dependência e na presença de Deus, não existe potestade, principado, não existe nada que pode afastar ou atrapalhar o agir de Deus, e nada pode impedir com que os servos de Deus busquem a Ele em espírito e em verdade. Vamos para o terceiro tópico. Como pode ler o terceiro tópico? As armas espirituais indispensáveis à frente. 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego famoso, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. A. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado do combate. Nesse sentido, faz referência à habilidade da doutrina de Cristo,
e a integridade do soldado. B. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. C. Calçados os pés em preparação do Evangelho da Paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. D. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. E. O capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 3. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaia, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Vamos lá agora para as armas espirituais indispensáveis dos crentes. Compreendemos que essas armas, elas sempre estão disponíveis para cada um de nós. Essas armas espirituais, elas sempre estão disponíveis aos servos de Deus. Nós compreendemos que muitas pessoas acabam deixando de lado, ficando em cima do muro, não ligando o lado espiritual e não buscando realmente a vida espiritual. Chegando nesse final, ele fala sobre essas armas que são indispensáveis, ou seja, são armas que são necessárias, que existe uma necessidade dos servos de Deus de ter essas armas. Eles precisam de usar. Então nós compreendemos nesse tópico aqui que essa armadura de Deus completa, Paulo ele não mandava que os irmãos comprassem uma armadura de um soldado romano completa, couraça, capacete, a bota, como diz aqui. Ele levava para o lado da aplicação, ele levava para o lado da analogia e demonstrava que, como servos de Deus, nós somos vistos como soldados. E como soldados, ele queria demonstrar que o soldado ele sempre está preparado para a guerra. Que o soldado sempre está preparado para poder passar por todo e qualquer tipo de campo de batalha. Veja, quando você se alista, quando você completa seus 18 anos, eu, um dia desse, me alistei, tenho uns 2 anos. Quando você se alista, você percebe que eles falam, você agora está dispensado. Quando eu vi que eu estava dispensado, eu fiquei muito feliz, porque eu não queria servir o exército. Então nós compreendemos que o soldado ele se alista ali para poder ir para a guerra. Mas em uma ocasião bem difícil mesmo, se acontecer uma guerra no país e tal, e precisar você vai ser tipo suplente do suplente, que vão te chamar para poder ir para uma guerra, porque você está dispensado. Então, eu lembro na época que em Vila Velha eles falavam que pegavam, não em Caracinga não, eu vou em Caracinga. Eu sabia que em Caracinga eu não podia pegar para poder ir para o exército. Então nós compreendemos que Paulo ele usava esse argumento, essa analogia, para demonstrar que nós somos soldados de Cristo. E o soldado em uma guerra, quando ele é chamado, como estou dando como exemplo, ele é chamado para ir
para a guerra. Parece até simples, mas ele é chamado para a guerra. Ele não é chamado para ir para aquele local, para aquele ambiente. Dentro de uma guerra pode ter vários locais, pode ser dentro de um país, pode ser dentro até de outro. Não importa o local onde ele vai, ele tem que estar preparado. Veja que quando você vê na televisão um soldado, ele anda com aquelas mochilas grandes, com aquele monte de coisa, porque ele está preparado para passar por tudo. Está preparado para passar por qualquer local, pisar em qualquer lugar, porque ele sabe que ele não foi chamado para ir para um lugar específico. Ele não foi chamado para ficar em um espaço pequeno, ele foi chamado para guerrear. E se é para guerrear, ele pode ser num espaço pequeno, num espaço médio, num espaço maior, pode ser dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de um outro país. Então, quando o soldado ele é chamado propriamente para guerrear, não para um local específico. O que eu digo com isso? Nós somos soldados de Cristo também. Nós somos chamados para guerrear contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade que existem nos lugares celestiais. Nós somos homens e mulheres chamados como soldados de Deus para poder passar por todo tipo de local. Quando eu falo todo tipo de local, não é somente aqui dentro da igreja que você foi chamado para somente ficar aqui dentro. Não, eu vou me conter aqui. Quando eu sair daqui, lá fora eu não sou mais crente. Quando eu sair daqui, o meu testemunho lá fora é diferente. Eu falo isso porque muitas pessoas são assim, muitas. Dentro da igreja, do recinto aqui, é de uma forma. Quando sai, tem um pensamento diferente, tem uma ideia diferente, fala de uma forma diferente. Não é mais aquele crente que você vê que, nossa, fervoroso, lá fora é diferente. Então nós, como servo de Deus, como soldado de Deus, nós não temos um campo específico de batalha. Não vai ser aquele campo ali que nós vamos passar. Não vai ser somente aqui dentro que nós vamos vencer. Vai ser lá fora. Vai ser em todos os locais. Aonde tiver uma pessoa que precisa de uma oração, aonde tiver uma pessoa que precisa de uma palavra, aonde tiver uma pessoa que precisa de ouvir do Evangelho de Cristo, nós somos chamados para ir nesse local. Por isso que existe cada um com o seu grau, com a sua fé, cada um com a sua nomenclatura. Existem alguns que são diáconos, existem alguns que são evangelistas, existem alguns que são missionários. Já esses missionários já têm principalmente, mais ainda, esse dever de poder pregar a mensagem em todo local, tanto em tempo, tanto em fora de tempo. O soldado ele foi chamado para a guerra, não para um local específico. Nós, como soldados de Cristo, fomos chamados para a guerra contra o inimigo, para a guerra contra as hostes da maldade, para a guerra contra os locais, as potestades que estão nos locais celestiais. E nós não devemos de pensar somente vai ser aqui, vai ser num local que me acomoda melhor, vai ser num local que eu fico melhor. Bom, eu estou nessa cadeira aqui, está confortável, tá bom, não vou deixar ninguém sentar aqui. Aqui vai ser o meu lugar de batalha. Não é dessa forma. Nós somos chamados para ir e para pregar esse evangelho para todo tipo de pessoa. E não somente pregar o evangelho, mas também demonstrar através do sermão corpus, demonstrar para as pessoas que nós somos servos de Deus. Porque você ser servo de Deus e lá fora se apresentar de uma forma diferente, as pessoas não vão ver em você o Espírito Santo. Então nós compreendemos que existe o sermão corpus, que é você demonstrar para as pessoas que você é um servo de Deus. Você demonstrar pela sua forma de falar, pela sua forma de agir, até pelas suas vestes, você demonstrar que você realmente é uma pessoa que é um servo do Senhor. Então nós compreendemos que essas armas espirituais, voltando para a arma espiritual do soldado, ele sempre tinha essa arma do seu lado. Ele sempre estava com ela porque ele sabia que poderia vir a batalha. Ele sabia que poderia vir o dia da luta, o dia do problema, poderia vir a guerra, e a qualquer momento ele já estava preparado ali. Podemos conjecturar com sua mochila ali preparado para poder passar por tudo. E eu penso e pergunto para os irmãos, na sua vida espiritual, você está conforme esse soldado? Você está preparado realmente para tudo? Você está realmente com as suas armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra, ali na ponta da língua, como diz, você realmente está preparado para passar por uma guerra espiritual?
ou não? Nós vemos que muitas das vezes as pessoas deixam isso de lado. As pessoas deixam de buscar a Deus. Hoje mesmo o pastor Otávio pediu para a gente fazer essa oração à noite. Muitas pessoas fizeram, mas nós compreendemos que as coisas espirituais, elas acontecem a todos os momentos. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, falando dessa lição, mas existem muitas coisas espirituais que estão acontecendo neste exato momento e que podem ser, muitas vezes podem ser boas ou podem ser ruins também. Então nós, como servos do Senhor, como soldado de Cristo, nós devemos estar com a nossa mochila ali, preparada para passar por tudo, porque pode vir um levante de Satanás, e se esse levante de Satanás aparecer na nossa vida, a gente tem que ter a convicção que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos que ter a convicção que a presença desse Deus que tanto nós falamos, que tanto nós ministramos, não é uma presença apenas que fica dentro aqui dessa Bíblia, é a presença que existe dentro de nós. Nós estudamos tempos atrás que não existe mais, que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele não habita em estátuas, ele habita agora dentro de um templo santo. E quem é esse templo santo? Somos nós. Nós somos esse templo santo do Senhor. E dentro de nós que existe a presença do nosso Deus. Para meditar. Um Deus com todo o seu poder, um Deus com toda a sua unção, com toda a sua autoridade, ele habita dentro do seu coração, dentro da sua vida. Você pensa assim, caramba, está difícil, está complicado para mim, mas pensa no tamanho do Deus que você tem e que esse Deus ele habita dentro de você. Ele é um Deus tão grande, mas ele se compacta dentro do seu coração para poder te ajudar a passar pelas dificuldades que acontecem na sua vida. Então, como soldado de Cristo, como homens e mulheres do Senhor, como homens e mulheres de oração e de busca, nós compreendemos que pode vir os levantes de Satanás, pode vir as dificuldades, as potestades podem se levantar contra a nossa vida, mas se nós, como servos do Senhor, como soldados do Senhor, estivermos preparados para a guerra, nós iremos passar por tudo isso. Tem uma enorme pandemia que está acontecendo em todo mundo, está acontecendo em muitas pessoas, várias pessoas morrendo, tudo isso acontecendo, mas pensa, até hoje a sua família foi salva, até hoje sua família ela foi protegida, e se você está aqui hoje é porque sua família foi protegida pela graça do Senhor. É mais um agradecimento que nós temos que ter. Quantas pessoas já não morreram, quantas pessoas já não perderam aí seus familiares, mas pela graça de Deus nós estamos guardados pela palavra do nosso Senhor. O exemplo que Paulo traz o exemplo do soldado, era a analogia que ele tinha. Por que ele fala dessa analogia? Porque era algo que era próximo deles. Você pode perceber que Jesus também fazia isso. A forma que Jesus falava era em forma de parábola, e as parábolas que ele falava era como uma analogia daquilo que estava próximo dele. Veja um exemplo da parábola ali do semeador. Ele fala, o semeador saiu a semear. Nós vemos que, se você falar o semeador hoje, muitas pessoas não vão saber o que é um semeador, o que ele faz. Conhecemos por causa da palavra, mas se você chegar para uma pessoa no mundo para pegar uma palavra e querer trazer uma mensagem de semeador, ninguém vai entender. Então, por quê? Não é algo que existe, que está ao nosso redor, não é algo do nosso cotidiano. Paulo usou o soldado porque ele era o próprio soldado romano, e ele sabia como é que agia o soldado, qual eram as suas armaduras, qual era o que ele levava ali na mochila, o que ele tinha na vida, ele sabia. Então ele usou a analogia do soldado. Já Jesus usava a analogia daquilo que estava próximo dele. O semeador era um povo que cultivava, que fazia suas fazendas, era um povo que vivia dessa forma, que trabalhava com isso no arado. Tanto que ele diz, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para poder estar na presença de Deus, não é apto para poder estar buscando a palavra do Senhor.
Se você falar arado hoje, se você falar dessas coisas hoje dessa maneira, sem explicar, ninguém vai entender. E chega para o irmão na rua e fala: se você lançar sua mão no arado e olhar para trás, você não é apto para a obra de Deus. O irmão vai entender o que esse cara está falando. Porque ele falava isso porque era algo que era próximo dele. O arado era aquele negócio que você arava a terra. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás. Ele tinha que arar e ficar olhando para frente. Se ele olhasse para trás, saía do local. Então ele explicava com as coisas que tinham ao redor dele. Jesus explicava com as coisas que as próprias pessoas poderiam compreender. Eram como se fossem camponeses. Eles tinham ali, trabalhavam na roça, trabalhavam na lavoura, trabalhavam plantando, cultivando. Então eles compreendiam. Outro exemplo que ele fala outra parábola é da ovelha também, da ovelha perdida, da dracma perdida. Então nós vemos que era o que? Ovelha, eram as pessoas que cuidavam de ovelhas, que tinham ali o seu rebanho de ovelhas. Então, hoje você não pode chegar e falar: você cuida da sua ovelha e tal, porque não vai ter uma pessoa que cuida de uma ovelha perto aqui, acha da gente. Então, assim, a analogia é quando você usa as coisas que estão ao seu redor. Paulo, ele usava desse tipo de analogia para poder mostrar para as pessoas que se o soldado ele está preparado, para ir à guerra a qualquer momento, a qualquer segundo e em qualquer local, ele também deveria estar preparado. Nós, como servos de Deus, somos soldados de Deus e devemos estar preparados para passar por tudo e por todas as coisas que podem nos acontecer. Hoje nós vemos que muitas pessoas, eu digo e eu repito, muitas pessoas já deixaram essas armas de lado. E a arma primeira que fala aqui é a armadura completa de Deus. Muitas pessoas deixaram isso de lado. Não tem mais o desejo de buscar a Deus. Não tem mais a vontade de estar orando, de estar jejuando. Se dobra os joelhos, 1 minuto já está com sono, dorme. Se vai ler uma palavra, começa a ler 2, 3 versículos, caramba, que palavra grande, já deixa para o lado, deixa para o outro dia. Se é para poder jejuar, consegue ali 20 minutos de jejuar, não consigo ficar 20 minutos sem comer, já vou comer alguma coisa. Então nós vemos que é até engraçado, mas nos dias de hoje isso é muito importante. As pessoas deixando as suas armas espirituais de lado. Pensa que a nossa batalha ela não é contra a carne nem contra o sangue. O próprio apóstolo Paulo diz: você não vai chegar na pessoa e vai bater, vai dar um soco nela porque ela está endemoniada. Você não vai chegar na pessoa e vai dar uma rasteira nela ali porque ela está fazendo as coisas do diabo. A sua batalha não é contra a pessoa, não é fisicamente contra ela, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais. Então nós compreendemos que a nossa batalha cotidiana ela é contra as hostes espirituais.